Nosso convidado no 24 Horas, Ricardo Jorge Pinto, mentor da RTP. Ricardo, olhamos então esta entrevista de Passos Coelho esta noite na RTP. Foi um bom debate já de manhã nas rádios para Passos Coelho. Chegou em boa forma esta entrevista na RTP? Procurou sobretudo ir embalado daquilo que terá sido um bom resultado nesse debate matinal. E a sua performance, que acabou por ser elogiada pela maior parte dos comentadores e que parece ter tido alguma simpatia por parte dos eleitores que se manifestam, nomeadamente nas redes sociais, acabou por não só entusiasmar Pedro Passos Coelho, mas sobretudo, com o instinto de matador político que ele revelou, agarrar-se a um dos episódios desse mesmo debate, que foi a gafe de António Costa, a branca, se quiseres, que ele teve relativamente à incapacidade de explicar aquilo que é as contribuições para a segurança social, uma matéria que acabou por ficar muito pouco clara. Pedro Passos Coelho agarrou-se a isso como um dos aspectos e depois teve 3 outras ideias que me parece que podem vir a ser, nos próximos dias, temas fundamentais da estratégia da coligação. O primeiro é tentar encostar o Partido Socialista aos partidos à esquerda, nomeadamente ao Partido Comunista e ao Bloco de Esquerda, dizendo que ele está de alguma maneira refém daquilo que são as posições desses partidos, com os quais, eventualmente, o Partido Socialista terá que se entender. Segunda ideia é a ideia de que há aqui algum receio relativamente ao que poderá ser o resultado de uma vitória do Partido Socialista, criando algum temor, dizendo às pessoas, se vocês acordarem no dia 5 com uma vitória do Partido Socialista, se calhar não sabem o que é que podem esperar. Última ideia, a ideia da estabilidade, ao garantir que Paulo Portas será o seu vice-primeiro-ministro e dizendo basicamente aos portugueses, sabem com o que é que podem contar, não haverá surpresas nem no figurino governamental, nem naquilo que são as propostas que Passos Coelho tem para apresentar. E aí também fez bem em não avançar com mais nenhum nome, questionou-se se Maria Luísa Albuquerque seria a próxima Ministra das Finanças e ele decidiu não avançar com nomes para esse. É verdade, eu pertenço ao lote, não sei se grande ou pequeno, dos eleitores, analistas, que acha que, eu acho que era favorável os candidatos mostrarem a sua equipa, as pessoas saberem que ao votarem num determinado partido ou numa coligação, a seguir ao dia das eleições, teriam um determinado figurino governamental. Não é essa a tradição em Portugal, António Costa não o tem feito, Pedro Passos Coelho disse hoje muito claramente que não vai falar em nomes, falou num único, nessa tal estratégia da estabilidade, que é o seu vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Isso tem a ver com o desgaste da coligação? Não, e 4 anos de austeridade no governo? Eu acho que Pedro Passos Coelho está não só, por um lado, a dar garantias muito claras a Paulo Portas, que é, digamos assim, a variável fundamental para ele garantir a estabilidade de que o seu lugar está cativo, e, em segundo lugar, querer transmitir essa ideia às pessoas de que, ao contrário do que ele diz acontecer com o Partido Socialista, aventureiros, se calhar irresponsáveis, da parte da coligação não haverá nenhuma surpresa. Para o bem e para o mal, ou seja, acho que as pessoas já também compreenderam que não haverá nenhum trunfo na manga para jogar, não haverá nenhuma proposta surpreendente que de alguma maneira possa agarrar os eleitores. Do ponto positivo, essa ideia de que, com Pedro Passos Coelho, as pessoas sabem com o que podem contar. E podem depois, ele próprio assumiu isso, por um lado mostrar-se agastados com aquilo que foram os anos de austeridade, ou a considerar que, na verdade, não havia uma outra alternativa. E esse, deixa-me dizer, foi outro dos pontos que me pareceu aqui relevantes nesta entrevista. O preço político a pagar por 4 anos. O preço político, exatamente. Ele considerou que... Ele falhou aqui a uma promessa. Ele tinha dito no início do seu mandato que não iria invocar a pesada herança que José Sócrates lhe tinha deixado. Ora, nesta campanha, 4 anos depois, está a fazer isso sistematicamente. Está a invocar aquilo que foi a surpresa quando ele chegou ao governo, de que, na verdade, havia ali um ponto a mais no déficit relativamente ao que os socialistas tinham indicado, de que a situação era bem mais dramática para justificar as medidas de austeridade que ele, durante a campanha de 2011, tinha dito que não iriam existir. Há também o apelo, mais do que ao voto dos indecisos, àqueles que estão desagradados ou ficaram desagradados com estes 4 anos de coligação, e apelou ali um pouco às pessoas do CDS, que normalmente votam no CDS ou no PSD, para voltarem a votar na coligação. Claro, o grande risco de António Costa é que muito do voto socialista vá para a esquerda. Depois da boa campanha, ou com a boa campanha do Bloco de Esquerda, com o eleitorado muito fiel da CDU, António Costa tem receio de que o seu apelo ao voto útil possa não resultar.
O receio de Pedro Passos Coelho é o receio de que o eleitorado, que geralmente é fiel ao PSD e ao CDS, possa estar de tal maneira agastado com aquilo que foram estas medidas de austeridade que possam ficar em casa, não aceitarem votar, por exemplo, no Partido Socialista, mas também não quererem votar em Pedro Passos Coelho. E se a abstenção for elevada, eu diria que a primeira vítima pode ser Pedro Passos Coelho. Daí que vamos começar a assistir, e nessa entrevista isso já foi muito claro, a esse apelo muito insistente para que as pessoas, aquelas que ainda estão com alguma dúvida, estão de alguma maneira um bocadinho aborrecidas com aquilo que ele lhes fez, ultrapassem esse problema e acabem por ir votar no partido que, pelo menos tradicionalmente, costuma ser aquele em que eles votam. Ricardo, muito obrigado por este comentário.